Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem e entre Brunei e Mongólia, Mongólia ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos aí relacionados à Mongólia desse período. Beleza? E inclusive nomes mencionados aqui, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, hoje vamos falar sobre um estadista esquecido da Mongólia. Um cara que tomou a iniciativa, que fez e tentou fazer acontecer, mas infelizmente o destino não estava ao seu lado. Ou será que ele conseguiu mudar o destino? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, beleza? Então vamos falar sobre Togs Oshirin Namansuren. Não se sabe ao certo, né, quando ele nasceu, mas sabe-se que ele nasceu em 1878 e veio a falecer em abril de 1919. Namansuren, ele nasceu em uma província chamada Uyanga, que vocês estão vendo aí no mapa, e não se sabe muito sobre sua infância, mas sabe-se que puxaram a árvore genealógica dele e descobriram que ele era descendente de Dayan Khan, que também, por sua vez, era descendente de Gengis Khan. Então o maluco aí tinha um sangue mais que nobre. Mas a questão é que, apesar de tudo isso, ele seguiu uma vida normal, até que em 1896 ele acabou sendo nomeado Khan de uma província chamada Sain Nyon Khan, tá? Que vocês estão vendo aí no mapa, essa província toda aí. E um fato curioso é que ele é o 13º a governar, essa província, sendo descendente exatamente de toda essa família, datando aí desde o século 17. Então é quase que uma dinastia, né? Coincidência ou será que não? Mas a questão é que, beleza, em 1900 ele acaba se casando, não se sabe, se ele teve filhos ou não, mas a questão é que 11 anos depois, com toda aquela agitação dos chineses contra a monarquia e as pancadarias começando a rolar, ele convoca o Bogd Khan, que era o grande Khan da Mongólia naquele período, e ele pede aí para o Bogd Khan a convocar todos os Khans de todas as províncias, todos os lamas importantes, que os lamas eram líderes religiosos, e com isso ele monta aí uma espécie de congresso, concessão aí, para dar início a um processo formal de independência da Mongólia. E o Bogd Khan gosta dessa iniciativa dele, e em julho ainda de 1911 ele acaba indo aí, sendo enviado para São Petersburgo, como uma delegação da Mongólia, para buscar o reconhecimento, buscar a independência, mas os russos até que conseguem negociar com ele, conseguem trocar ideia, e ele acaba retornando aí em 1912. E quando ele retorna em 1912, ele acaba sendo nomeado como primeiro-ministro diretamente aí pelo Bogd Khan, acabando por substituir um cara chamado Tseren Shimed, que eu já fiz vídeo sobre ele. E também ele acaba tendo contato com um outro cara chamado Miji Dorjin, Dorjin, perdoe a pronúncia, que ambos já tem vídeo sobre eles aí no canal. E beleza, e com isso ele consegue se estabelecer, crescer na política. E o tempo vai passando até que em novembro de 1913 ele acaba sendo enviado novamente aí para a Rússia, mais precisamente aí para São Petersburgo, como uma delegação e representação dos interesses mongóis nas negociações que a Rússia estava tendo com a China, principalmente também no Tratado de Kyakhta, que em breve eu vou fazer um vídeo sobre esse tratado. E essa concessão, essa delegação aí, essas negociações,
era para definir as fronteiras, tudo certinho, né? Como ficaria a questão da Mongólia em relação aí à Rússia, à China, ao mundo aí. Então, né, ele também tem a ideia de tentar puxar a Mongólia interior, que é uma província da China, para Mongólia exterior, né, para se unir junto aí com a Mongólia e ser uma coisa só. Mas acaba que ele não consegue, então, como ele já estava por lá, ele acaba tentando entrar em contato, né, com outras embaixadas, como a embaixada dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Alemanha e da França, mas os russos tentam impedir ele e até conseguem, né, de ter esse contato com as embaixadas. Então, em janeiro de 1914, ele acaba voltando de mãos vazias para a Mongólia. Aliás, não necessariamente de mãos vazias, pois com ele trazia rolos e rolos de filmes da Rússia, né, para exibir na Mongólia. E quando ele foi falar com o Bogd Khan, né, que era o grande líder ali, o Bogd Khan perguntou para ele, né, o que ele trouxe, se ele trouxe algumas documentações, reconhecimentos, ou então memorandos e coisas do tipo, né, algo que viesse a ser uma possível reconhecimento, né, um tratado dizendo, opa, a gente está de olho aqui, hein? Mas não, o que ele trouxe foi apenas filmes. Então, em 1915, o Bogd Khan tira o cargo de primeiro-ministro dele e, né, acaba o nomeando como ministro da guerra. Isso é um negócio meio inútil, né? Porque a Mongólia naquele período não estava em guerra, não tinha mais que unificar, não tinha provavelmente uns nômades aqui ou ali, né? Para atacar alguns rebeldes, mas era coisa mínima, coisinha bem mequetrefe mesmo, tá? Não era algo preocupante. Mas vocês acharam que o Naman Suren desistiu? Não, não desistiu, pois em junho de 1918 ele acaba indo para a União Soviética entrar em contato diretamente aí com os bolcheviques, porque ele pensou, né, que os bolcheviques, para fazer um contrapeso ideológico com a China, com o Ocidente, eles iriam acabar o reconhecendo, né, na verdade reconhecendo a Mongólia. Mas naquele período a Mongólia era uma monarquia e o que ele estava querendo não era ajuda para iniciar uma revolução comunista, que eu já fiz vídeo no canal, não era ajuda para criar um partido comunista, era ajuda para reconhecer a Mongólia, que era um país monarquista. Então os bolcheviques literalmente expulsaram ele, né, acabaram expulsando ele. Get out! E quando ele saiu da Mongólia, e quando ele saiu da União Soviética, ele voltou para a Mongólia, pelo menos dessa vez, né, com um feito incrível, sendo o primeiro mongol a fazer um contato, né, com a União Soviética e, de certa forma, aí, estabelecendo relações mesmo que não de questões de independência ou reconhecimento, mas questões aí de relacionamento mesmo, tipo, opa, nós já sabemos que você existe, mas ainda nós não reconhecemos você. Então, de certa forma, foi até aqui um feito interessante, mas depois disso ele acabou tendo uma vida normal, até que em abril de 1919 ele acaba falecendo. Mas como assim ele acaba falecendo? Quais foram as causas? O que fez com que ele viesse a falecer? Bem, as causas da morte dele são literalmente misteriosas. Porém, muita gente acredita que foi de um senhor da guerra chamado Xu Shuzheng, né, que inclusive tem um uniforme igual ao meu, como vocês estão vendo aí na foto. Mas a questão é que muita gente acredita que esse senhor de guerra chinês acabou envenenando Naman Suren justamente porque, né, o Naman Suren ele fazia diversas oposições à corte da dinastia Qing, e depois que a monarquia chinesa caiu, ele fazia muita oposição aos senhores da guerra, diplomaticamente, militarmente, apesar de não surtir muito efeito, mas ainda assim ele era uma pedra no sapato dos senhores da guerra. After one sip, the room feels so heavy. We should let him rest.
E tinha um outro porém, pois logo que o Naman Suren acabou falecendo, esse senhor da guerra passou a ocupar um pedaço aí da região dele, né, que ele administrava, e ele não contente em ocupar a região que o Naman Suren administrava, ele acabou nomeando um outro mongol aí como o ministro fantoche. Então muitos historiadores acreditam que foi esse mesmo senhor da guerra que acabou envenenando o Naman Suren. Beleza, minha gente? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Me siga no Insta e nas minhas outras redes sociais, eu vou estar deixando aqui na descrição. Beleza? E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Tranquilo, minha gente? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Peça esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica. Falou e fui!